Pronto? Já está ao vivo. Então estamos ao vivo. Vamos fazer um café, né? O meu café. Apesar de muita gente ficar falando que cafeína é ruim, que cafeína faz mal. Não, gente, cafeína não faz mal não. Cafeína faz muito bem. Cafeína é um vasodilatador que protege muito o nosso organismo. Facilita muito a vida de quem fuma, que não deveria fumar, mas ajuda, porque a nicotina e o alcatrão são vasoconstritores. Então quem fuma e toma um cafezinho, minimiza um pouco o malefício. Mas vamos lá, gente. Na hora de fazer um café, todo mundo gosta de um café quente, não é? E aí a gente faz o café na garrafa e o café fica frio. Ele esfria rapidamente. Esfriando rapidamente, o que acontece? Ele oxida e aí ele já não tem o mesmo sabor, ele já não tem o mesmo efeito, né? Café oxidado não faz bem para a saúde e nem para o sabor da gente. Então, o que eu normalmente faço? Eu escaldo a garrafa 2, às vezes 3 vezes. E aí, quando eu passo o café direto dentro da garrafa, a garrafa já está quente. E isso faz com que o café fique quente dentro da garrafa, sem oxidar, por muito mais tempo. Mas toda vez que a gente está fazendo café, a gente tem sempre conversa em torno do café. E aí, em falar em café, a gente tem que falar também de chá. E fazer a diferença do que é o café e o que é chá. Café não é chá. Café é um infuso. É feito de infusão. E isso faz muita diferença. O chá é um chá de passagem. É um chá. E cada chá tem uma temperatura de água ideal para a gente fazer. Por exemplo, a água está aqui formando essas bolhazinhas pequenininhas, está vendo? Já até tem umas maiores. Então, nessa temperatura da água, essa temperatura é boa para a gente fazer o chá de flores, chás com a substância bem tenra. Quando ela começa a formar essas bolhas maiores e elas começam a se soltar, a gente pode utilizar um chá de uma substância mais grosseira, de folhas mais grossas e algumas cascas mais finas. A partir do momento que ela começar a entrar em ebulição, como está acontecendo agora, tá vendo? Começa a se soltar as bolhas mais rapidamente, a gente pode usar para fazer um chá de uma substância mais densa, mais grosseira, uma casca, né? Depois a gente vai fazer uns outros vídeos especificando isso de uma maneira melhor. Então, vamos esperar entrar em ebulição para a gente poder fazer escaldar a garrafa térmica. Vamos deixar ferver, né? É importante isso, quando a gente faz um chá de substâncias terras, como flores, né? Camomila, crisântemo, é importante que a água não esteja numa temperatura muito intensa, porque senão ela vai queimar a substância e aí a gente perde o efeito dela. A mesma coisa acontece com o café. Se eu passar o café com uma temperatura muito alta, eu jogar a água fervendo dentro do café, eu vou queimar o grão. E aí vai dar um gosto diferente no café. Eu vou perder o gosto do café. A mesma coisa, eu não vou jogar a água toda dentro do café. Eu vou jogar uma pequena parte, vocês vão ver isso, uma pequena parte para que o grão enche e ele possa liberar as substâncias. Então, tem todo um processo para a gente extrair o melhor do café. E o café mostra isso para a gente na hora de fazer, né? A água está quase fervendo, quase fervendo. Então, café é um infuso. Ele tem que ficar em infusão dentro do coador por um período não muito longo e também não muito curto, diferente do chá. O chá é um chá de passagem. A água passa pela substância e forma o chá. Muitas vezes a pessoa faz uma infusão achando que está tomando um chá. Então, quando eu pego a camomila ou eu pego qualquer outro chá e deixo ele com a substância ali dentro ali um tempo maior, aquilo deixa de ser chá e passa a ser uma infusão. Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Chá é imediato. Passou pela substância e tomou, né? Ele
tem normalmente os chás eles têm uma função aromática. Dentro da medicina tradicional chinesa, os chás aromáticos eles são bons para tratar a umidade, para tratar a mucosidade, tratar catarro, além de dar uma suavidade na respiração, né? Suavizar, acomodar a cabeça é bom para certas dores de cabeça. Bom, nossa água já está fervendo, tá certo? Está em perfeita ebulição. As bolhas estão subindo rapidamente. Então essa água deve estar bem próximo dos 100 graus. Então o que eu faço nessa circunstância? Eu vou passar essa água para dentro da garrafa térmica. Então eu vou jogar dentro da garrafa térmica. Isso vai fazer com que a garrafa fique quente. Há essa troca de temperatura entre a água e a garrafa térmica. Jogo de volta aqui dentro e aí eu vou perceber o que acontece. A água volta para o fervedor e ela custa de novo a ferver, porque ela perdeu a temperatura para a garrafa. Então a garrafa ficou quente, a água ficou fria. Vou esperar ferver de novo. Aí eu vou passar a segunda vez essa água fervendo, essa água em ebulição na garrafa térmica. Quando eu retornar ela para o fervedouro, ela já vai entrar em ebulição muito mais rapidamente do que dessa primeira vez. E isso prova que a garrafa já está bem mais quente. Então, escaldando a garrafa pela segunda vez. Gente, dá trabalho, dá um certo incômodo para muitas pessoas, veem como isso uma certa desnecessidade, mas vocês experimentando, vocês vão ver que isso faz uma diferença bem importante. Agora a gente coloca de volta aqui e rapidamente ela já começa a ferver. Olha, já entrou em ebulição, ou seja, a garrafa está quente. Agora eu vou passar o café. Se eu jogar essa água fervendo em ebulição em cima do café, eu vou queimar o café. Ele vai dar gosto ruim. Então o que eu faço nessas circunstâncias? Eu abaixo o fogo, diminuo a ebulição, tiro do fogo, não está mais em ebulição. Coloco o meu coador. Agora vem um segredinho importante. A quantidade de café que eu vou jogar a primeira vez aqui dentro do coador. Eu vou jogar um pouquinho bem no centro do pó e devagar. Isso faz com que o café enche. Assim eu comecei a fazer a infusão. Olha como é que o grão que ficou na borda modificou. Ele ficou mais grossinho, ficou maior. E aí eu vou jogar um pouco mais de água. Tá vendo essa espuma que faz? Essa espuma, ela é muito importante. Ela te diz que eu estou conseguindo tirar as substâncias do café. Elas estão passando em torno do filtro e descendo para a garrafa. Isso é muito importante. É isso que vai dar o sabor ao café, né? Novamente ao centro, um pouco alto para que eu possa ter essa espuma. E na medida que eu vou colocando várias vezes esse café no coador, eu sempre passo da linha um pouquinho e um pouquinho e um pouquinho. Eu não encho o coador todo de uma vez, para que eu possa ter um tempo de infusão, para que o café possa passar para a água as suas substâncias, os seus ativos aromáticos e de sabor. Tá vendo? Novamente eu vou colocar mais água. Na medida em que eu vou colocando água, vocês vão percebendo que essa espuminha, ó, subir mais um pouco. Ela vai ficando menos densa, ela vai ficando mais ralinha. Isso prova que as substâncias do café, os ativos do café estão sendo passados para a água e dando sabor ao café.
Gente, café é feito sem açúcar, tá? Quem quiser fazer com açúcar, pode fazer. Mas já fique sabendo que você já está oxidando o café ao colocar o açúcar. Quer colocar um pouco de açúcar? Tudo bem, prefere com açúcar? Coloque na sua xícara, coloque na sua caneca, no seu copo, no recipiente que você agradar. É importante que quando a espuma que eu estou tendo, quando eu estou passando o café, chegue nesse ponto, que ela diminuiu desse jeito, significa que o café já não tem mais substâncias para passar para a água. Então, eu não vou tirar mais nada, eu só vou fazer o café ficar mais ralo. Olha, extrair tudo que era possível daquela quantidade de pó que eu coloquei para fazer o meu café. Então, assim a gente tem um café bem feito, de qualidade e com sabor. Estão servidos? Vamos lá. Vocês podem fazer o café com a quantidade de pó que vocês quiserem. Isso não importa. Acho que o importante nessa situação é o modo como você faz o café, como você extrai o sabor do café, como você extrai as substâncias do café. Acho que isso é o mais importante. A gente está em casa aí, né, na quarentena, nada melhor do que a gente testar e fazer um café diferente com a mesma quantidade de pó que vocês fazem. Um outro detalhe, esse café que eu fiz aqui é no coador de papel. Tem gente que gosta de fazer o café no coador de pano. Aí o processo é diferente. Aí para que eu acorde o café, para que o pó acorde, que ele abra, que ele fique como ele ficou ali que eu mostrei, é necessário que você jogue o pó de café na água, não fervendo. Quando ela começar a levantar, eu tiro rapidamente do fogo e aí sim eu passo no coador de pano. São processos diferentes. Eu preciso de, sempre que eu for fazer o café, eu preciso de acordar, fazer com que o grão do café abra para poder liberar os seus sabores, liberar as suas substâncias. Ó, eu vou parando por aqui agora, que agora eu vou tomar um café. Um abraço, até os próximos.